Louvado seja o nome do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós estamos na Tua presença. Fala com a Tua igreja, Senhor. Fala conosco. Que a Tua palavra não volte vazia, mas que ela seja eficiente, Senhor, em renovar o nosso entendimento, em trabalhar no nosso coração e nos atrair para perto de Ti, onde a nossa vontade fica sujeita à Tua. Edifica, consola, conforta, liberta, exorta. Faz o Teu querer, Senhor, nessa noite em nossos corações, através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podeis assentar. Josué capítulo 5, a partir do verso 13. Preparando-se para a batalha. Você sabe que não tem como ir para a batalha sem estar preparado. Nós precisamos nos preparar, porque estamos em guerra. Verso 13, o texto vai dizer assim, Josué capítulo 5, a partir do verso 13. Ora, estando Josué perto de Jericó, levantou os olhos e viu que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. Chegando-se Josué a ele, perguntou-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Respondeu ele: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto em terra e o adorou, e perguntou-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu-lhe o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça as sandálias de teus pés, pois o lugar em que estás é santo. E Josué fez assim. Se você pegar a sequência do capítulo 6, vai haver apenas uma interrupção no verso 1 de uma narrativa, e depois há uma continuidade do texto, ou seja, dizendo aquilo que o Senhor falou para Josué. Tudo bem? Mas vamos voltar um pouquinho, se fosse alguns anos, bons anos atrás, a gente diria assim, vamos rebobinar a fita, né? Mas agora não dá mais para fazer isso. Tem que apertar o botãozinho de voltar ali no DVD mesmo, né? Até chegar onde a gente precisa. E nós vamos chegar no capítulo 1 de Josué. E o capítulo 1 de Josué começa com a notícia: Moisés morreu. E o Senhor vai falar para Josué o seguinte: olha, Moisés, meu servo, é morto. E o Senhor dá uma série de recomendações para Josué no capítulo 1. E eu marquei 3 aqui que são importantes e eram ordens. Preste bem atenção. Deus não estava sugerindo, Deus não estava dando ideia. Deus estava dizendo definitivamente o que era para Josué fazer. E dentre 3 coisas estava levantar-se. Ou seja, tem serviço tem a ver com movimento. E não há condição de você caminhar, não há condição de você conquistar sem você se mover. Segunda ordem que Deus dá para Josué no capítulo 1 é: esforça-te. Ou seja, é tempo de enganjar, de se preparar para a batalha, mas se revestir do que você pode. Porque Deus vai vir com o impossível, mas o possível é da sua competência. Terceiro, Deus dá uma palavra para Josué que tem muito a ver com a necessidade da igreja hoje. Seja corajoso. Não seja covarde. Não seja medroso. Mas seja corajoso. Dito isso, a gente vai para o capítulo 3. E o povo atravessa o Jordão. Quando o povo atravessa o Jordão, o sinal de Deus da sua presença com o seu povo é validando a liderança de Josué. Ou seja, vamos lembrar que o povo estava antes do Jordão. O povo tinha que atravessar o Jordão para tomar posse da terra. A tribo de Manassés, se não me falha a memória, agora me fugiu, uma das tribos vai ficar aquém do Jordão. E aí eles têm que atravessar o Jordão. Deus vai validar a liderança de Josué quando exatamente
abre o rio Jordão, assim como fez com Moisés quando atravessou o Mar Vermelho. Assim Deus valida a liderança de Josué, fazendo com que o povo atravesse o rio Jordão em seco. E a arca vai na frente, que era símbolo da presença do Senhor. E aí você vê que o texto vai dizer que eles atravessam em seco. Quando nós vamos para o capítulo 5, a renovação do pacto com Deus. Eu estou pulando aqui algumas coisas, irmãos, porque o capítulo 2 fala de Raabe. A gente não vai entrar nesse terreno. O capítulo 4 fala ali do processo da travessia. E eu quero chegar ao ponto do texto que nós estamos falando, porque é onde está o X daquilo que Deus quer trabalhar conosco nessa noite. No capítulo 5, a renovação do pacto com Deus em Gilgal. A geração que provocara a Deus quando saiu do Egito, quando eles não creram que o Senhor poderia dar posse à terra, e quando Deus então manda eles voltarem, eles ficam peregrinando no deserto durante 40 anos. Toda aquela geração incrédula morre, mas aquela geração incrédula foi a geração que foi circuncidada. E a circuncisão era um pacto para com Deus. E eu vou fazer uma pergunta aqui para a igreja, não dá para mim perguntar para você que está me assistindo aí. Alguém aqui não sabe o que é a circuncisão? Todo mundo sabe o que é? Eu posso ir adiante então? Maravilha. Então veja bem, essa geração morreu. A nova geração não tinha sido circuncidada, porque no caminhar no deserto, ninguém parou para fazer esse cerimonial, não se cuidava disso. Então eles ficaram 40 anos com a nova geração chegando, sem o pacto com Deus estar estabelecido. E aí era necessária a renovação da aliança, e eles vão fazer isso em Gilgal. E no capítulo 5 vai dizer que eles fazem isso, e eles passam um tempo até se recuperar, porque era um processo cirúrgico meio complicado, não é? E é interessante que no verso 9 do capítulo 5, o texto vai dizer que o Senhor vai dizer o seguinte: hoje revolvi sobre vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Ou seja, o Senhor removeu a vergonha do povo de Israel com relação ao Egito, ali. E aí nós chegamos no verso 13, e o verso 13 vai chamar a nossa atenção, porque começa dizendo o seguinte: olha, estando Josué perto de Jericó, o que o general ia fazer perto da cidade? Dá uma olhada. Olhar de longe a cidade, ver como é que era o muro, ver a movimentação. Josué estava ali estrategicamente, pensando no desafio que estava à sua frente, não é? E quando Josué estava perto de Jericó, o texto nos diz, no verso 13 mesmo, que ele levantou os olhos. O Salmo 121 vai dizer o seguinte: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. A muralha era alta, mas o monte era mais alto que a muralha. E Deus não estava no monte, estava acima do monte. Josué então eleva os olhos. E aí vem uma pergunta que a gente precisa fazer: para onde você vai olhar? Para o problema ou para a solução? Para onde é que você vai olhar? Porque nós temos a tendência de fixar o nosso olhar para o problema, e a gente começa a examinar o problema de um lado, do outro, para frente, para trás, para cima, para baixo, analisando a profundidade. E nós precisamos olhar para quem tem a solução do problema. Nós precisamos parar de validar o problema e começar a validar o Deus que tem a resposta, que tem a saída e que tem a solução do problema. Quando nós vamos para a parte B do versículo, o texto vai dizer o seguinte: e viu que se pôs em pé diante dele um homem, que tinha na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e perguntou-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Um encontro com mistério. Entenda algo importante aqui. A maioria dos estudiosos vai dizer que aqui foi uma teofania. Era Jesus ali. Tanto é que você percebe que ele recebe adoração. Lá em Apocalipse o anjo não aceita ser adorado.
Já aqui, não há nenhum questionamento com relação a isso, o Senhor aceita. Então é interessante que este encontro com o mistério, porque Josué então sabe quem é. Ele fala, quem é você? Você é dos nossos inimigos? E aí nós aprendemos uma coisa importante aqui. A necessidade de obtermos sabedoria de Deus. Tiago capítulo 1, verso 5 vai dizer, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, não censura, e ser-lhe-á dado. Por que sabedoria, irmãos? Para a gente saber lidar com as coisas que vêm diante de nós. Porque quando Josué faz a pergunta, o Senhor vai responder. Mas a Bíblia vai dizer que Satanás se faz anjo de luz. E se você está numa situação dessa, e você pergunta, és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? O diabo poderia dizer, eu sou de vocês. Como já aconteceu muitas vezes na vida de muita gente. Nós temos a necessidade de obter discernimento. Salomão vai orar, eu peço que o Senhor me dê capacidade para discernir o bem do mal. Queridos, nós temos uma necessidade veemente, a igreja tem uma necessidade veemente de buscar de Deus discernimento para saber o que é Deus fazendo, o que é nós fazendo, o que é o outro fazendo e o que é o diabo fazendo. Você sabe por quê, queridos? Porque nem sempre quem está te levando para cima é Deus. E nem sempre quem está te levando para baixo é o diabo. Muitas das vezes quem está te levando para cima é o diabo, e quem está te levando para baixo é Deus. Porque o diabo quer que você vá para cima, e Deus geralmente quando você está em cima quer fazer você descer. Porque em cima, o único lugar que alguém ocupa acima é o Senhor. E o discernimento para discernir o que é meu, o que é do outro, é para que a gente saiba ter o cuidado de não tomar para nós aquilo que não é nosso. Porque nós temos a tendência muito eficiente de trazermos responsabilidades que não são nossas para nós e nos isentarmos daquelas que deveriam ser nossas. Isso é muito nosso. Adão mostrou a competência disso. Quem mandou você como foi? A mulher que o Senhor me deu. Essa capacidade de transferência de responsabilidades, ela é muito conveniente para nós. Mas muitas das vezes a falta de discernimento faz com que isso aconteça. Eu já vi muita gente, por querer ajudar o outro, traz a bagagem do outro para dentro de casa e se acaba. Queridos, nós podemos ajudar as pessoas, mas precisamos discernir a tal ponto de que o problema do outro é do outro. Ajuda não é trazer o problema para você. Ajuda é você ir até a pessoa e tentar ajudar. Mas o problema é lá, não é aqui. E esse discernimento nos falta hoje. Quando a gente vai olhar, queridos, Deus é um Deus que se esconde, que se revela. É um ser de eterno mistério, mas que vem ao nosso encontro desejando ser conhecido. Se Deus não quiser que você o conheça, você não conhecerá. Porque Ele pode e Ele é capaz de se esconder. Mas quando Ele quiser se revelar, você verá a glória de Deus. Nós precisamos olhar para esse Deus que não pode ser conhecido. E é por isso que Ele é quem Ele é. Tem gente que diz, olha, Deus não existe porque não dá para a gente entender, não dá para compreender. É por isso que Ele é Deus. Porque não cabe no entendimento humano um ser tão maravilhoso como este. E o aprendizado mais importante de nossa vida é quando o texto vai dizer, chegou-se Josué a ele. Nos aproximarmos de Deus em resposta à sua revelação produz benefícios incalculáveis. Ao longo do tempo eu tenho dito para as pessoas que caminham comigo, haja o que houver, corra para o Senhor. Nunca fuja dele. Nunca se esconda dele, corra, aproxime-se do Senhor, porque se você tiver pecado, Ele vai te perdoar, Ele vai te lavar. Se você estiver enfermo, você vai ser curado. Se você estiver triste, vai haver alegria no teu coração. Se você estiver fraco, Ele vai te fortalecer. Haja o que houver, se aproxime do Senhor. É dele que vem a resposta, é dele que vem a vitória. Quando nos aproximamos de Deus, obtemos resposta. E Deus responde para ele, não, mas vem agora como príncipe do exército do Senhor. Deus responde. Se existe uma coisa que você precisa aprender,
é que quando Deus diz lá em Jeremias capítulo 33, verso 3, clama a mim e responder-te-ei. Se você clamar, não ficará sem resposta. Talvez você não esteja sensível para ouvir, talvez você esteja cego para ver, mas jamais você vai poder dizer que Ele não respondeu. Você não ouviu, você não viu a resposta de Deus. Quando nós vamos para o verso 14, a parte B, o texto vai dizer assim: então Josué se prostrou sobre o seu rosto em terra e o adorou. Quando obtemos resposta, em primeiro lugar, a pergunta não foi uma solução. De Deus, o melhor a fazer é adorar. Nós não chegamos a Deus para tantas coisas, mas como disse a nossa irmã que nos precedeu, falta-nos adorar o Senhor. Nunca houve um tempo em que a adoração tem sido negligenciada, o louvor tem sido negligenciado. Não a musicalidade, porque musicalidade não falta. Falta louvor, falta adoração, falta a letra que enalteça o nome dele, que engrandeça quem ele é, que fale mais dele, menos de mim, mais da glória dele, menos dos meus problemas, das minhas questões, das minhas crises. Porque quando a gente vem cultuar ao Senhor, a gente não vem para buscar as nossas coisas, a gente vem para oferecer ao Senhor, porque Ele é digno de honra, de glória e de louvor. Isso é que nós precisamos nos voltar, e Josué mostra isso com propriedade, que o texto vai dizer assim: se prostrou e adorou. E diante do Senhor, Josué faz o melhor. Você sabe por que se prostrar e adorar é importante? Porque olha só, se humilhar, se prostrar é se humilhar. Se humilhar é você reconhecer quem você é. Adorar é você reconhecer quem Ele é. E quando nós nos aproximamos do Senhor, este processo é quase que natural. Só há duas coisas que acontecem quando nós nos aproximamos de Deus: ou nós fugimos com medo da sua grandeza, com temor, ou nós nos prostramos diante da sua majestade e rendemos a nossa vida a Ele. Glória a Deus, porque há vidas aqui que têm se rendido diante da majestade do Senhor. E perguntou-lhe: que diz meu Senhor a seu servo? E aí Josué vai fazer aquilo que eu e você precisamos fazer: ouvir o que Deus tem a dizer. Ou igreja que não ouve o que Deus fala, ou igreja que tem negligenciado a palavra. Eu fico observando, eu já participei de tantas reuniões, de tantas igrejas, a mensagem é negligenciada, é tanta musicalidade, canta daqui, canta dali. Tem igreja que já tem teatro daqui, tem teatro dali, mas quando chega na hora da palavra é 10, 15 minutinhos, é alguma coisa contando do que Jesus fez, não se tem uma mensagem expositiva, tratando dos textos bíblicos, revelando as verdades profundas, fica se contando as historinhas dos evangelhos que já estão registradas lá. A igreja precisa da palavra viva e eficaz, poderosa, para renovar o nosso entendimento, trabalhar no nosso coração, mudar a nossa vida. A negligência de nós ouvirmos a voz do Senhor, Josué não faz isso. Não há lamentação diante do Senhor. Josué não chega em Cristo: Senhor, o negócio é o seguinte, olha, tem uma cidade ali que está com uma muralha, ele não apresenta nada, ele só quer saber de uma coisa: o que o Senhor tem para dizer. Que sabe, eu e você viéssemos para a igreja com o propósito de chegar dentro do Senhor: Senhor, o que o Senhor tem para falar comigo? Não interessa o meu problema, não interessa a minha crise, sabe as coisas que estão acontecendo, Senhor, eu quero ouvir a tua voz, aquilo que o Senhor tem para dizer para mim, não o que eu tenho para dizer para o Senhor. Josué se posiciona assim, e não há o que dizer referente ao desafio da muralha, somente ouvir os planos de Deus. Josué estava perto das muralhas, mas diante de Deus o que importava era ouvir o que ele tinha para dizer. Não era muralha, não era cidade, não era o que tinha por vir, não era a conquista da terra. Ele estava diante do Senhor, o que era relevante era ouvir o que Deus tinha para falar com ele naquele momento. Nós chegamos para Deus sempre querendo ouvir as respostas às nossas questões,
E eu tenho dito aqui, você tem ouvido isso na escola dominical, Deus faz mais perguntas do que respostas. Porque quer que a gente pense um pouco que quem tem algo para perguntar é Ele, não é você. Eu acho interessante, se você já viu o filme de guerra, você sabe o que eu vou dizer. O prisioneiro está lá preso. Hoje mesmo eu estava vendo um. O prisioneiro está lá preso. Quando o oficial chega para fazer pergunta, o prisioneiro pergunta. O que o oficial diz? Não é você que pergunta, sou eu. Nós não temos condições de perguntar nada para Deus, queridos. Nós precisamos parar de ir para Deus querendo respostas e começar a perguntar o que o Senhor quer. Começar a ouvir, responder o que Deus perguntar. Nós invertemos o processo. Quando chega no verso 15, o texto vai dizer assim: respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça a sandália dos teus pés, pois o lugar que estás é santo. E Josué fez assim. Quando Deus fala, a primeira coisa a ser dita é referente a Ele mesmo: sua santidade. Você sabe que uma das coisas que Deus me faz tremer é quando eu vou pregar sobre a santidade do Senhor. Porque nós nos esquecemos. Nós nos esquecemos que existe um Deus sentado no trono, que está cercado de serafins, e eles dizem: santo, santo, santo. E quando Isaías vê a cena, o texto nem é traduzido de maneira correta. Os anjos estão cobrindo o rosto de Jesus, os anjos estão cobrindo o corpo de Jesus, os anjos estão cobrindo as pernas de Jesus, para que Isaías não veja a glória de Deus. E quando ele vê toda aquela cena, o templo tremendo, a primeira coisa que ele diz: oh glória, fogo. Não, ai de mim, porque eu sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de impuros lábios. Nós perdemos a percepção da santidade de Deus, porque nós nos esquecemos que quando eu minto, ou eu desagrado a Deus. Quando eu penso algo errado, eu desagrado a Deus. Quando eu desejo alguma coisa errada, eu desagrado a Deus. Quando sentimentos me vêm à tona, desagradam a Deus, porque Ele é santo. Ele é santo. E o que Ele recomenda de nós é ser santos em toda a vossa maneira de viver. E você sabe tão bem quanto eu que nem eu nem você fazemos isso. E o que nós deixamos a desejar incomoda esse ser santo que está sentado na glória. E nós precisamos sentir temor e tremor diante desta realidade. Todo o começo da relação com Deus se dá em conhecer os seus atributos. O grande problema é que a gente quer conhecer o Deus que faz, não quer conhecer o Deus que era e que há de vir. Nós não queremos conhecer os atributos de Deus, porque eles incomodam quem eu sou. Eles vão revelar o meu estado, a minha condição de pecador e de miserável. Então é melhor eu não saber da santidade do Senhor, é melhor eu não saber da justiça de Deus, porque há um preço a ser pago. Eu quero conhecer somente o seu poder, porque aí eu vou clamar, Ele vai me responder, as portas vão se abrir, o mar vermelho vai se abrir. Meu querido, importante mais do que os milagres de Deus é aquilo que Ele pode fazer na sua vida, no seu coração, renovando a sua maneira de pensar, transformando o seu coração para que a tua vontade fique rendida diante da sua majestade. Esse é o maior milagre que Deus pode fazer na nossa vida, e nós temos negligenciado essa obra de Deus. Josué obedece. O texto vai dizer que Josué fez assim. E aí nós entramos no nosso final, que foi no início. Deus dá a receita da vitória, que foi totalmente diferente. Deus não está preocupado com padrões. Deus não está preocupado com formas, com nossas ideias, com nossos projetos. O dele é mais elevado do que o nosso. A resposta de Deus para as nossas crises e dificuldades
não tem a ver simplesmente com Deus mudar alguma coisa, é mostrar quem Ele é para você. O que nós aprendemos aqui? Devemos olhar para Deus e não para os nossos problemas. Pare de olhar para as crises. Pare de validar as dificuldades. Pare de maximizar os problemas que te cercam. Tudo isso é irrelevante quando você tem o Deus que você tem. É preciso você se aproximar dele, olhar para ele. A palavra de Deus vai dizer: olhai para ele e sede salvos. Olhai firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Aprendemos que Deus é quem Ele é, porque não pode ser desvendado pelo intelecto humano, mas pode ser conhecido. Aproxime-se, você será surpreendido com a sua glória. A coisa mais gloriosa é quando a gente se aproxima de Deus, irmãos. Não tem a ver com pular, com saltar, com fazer muito barulho. Tem a ver com Deus transformar a sua vida, para você viver uma vida de santidade, para quando você falar o que edifica, para quando você pensar no que é do alto, para quando você sentir aquilo que vem de Deus para o teu coração, para quando você for fazer algo, ser em obediência àquilo que Deus está conduzindo a tua vida. Essa é a ideia. Aproxime-se de Deus. Diante de Deus, o mais inteligente a se fazer é se prostrar e adorar. A primeira atitude reconhecendo nossa condição, a segunda reconhecendo a dele. Quando foi a última vez que você se humilhou diante do Senhor? Para você chegar e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Essa semana eu não fui crente. Essa semana eu não agi com caráter. Eu não disse a verdade. O Senhor, a minha boca não falou o que edifica. Eu falei mal da vida dos outros, Senhor. Quando foi a última vez que você chegou e se prostrou diante do Senhor e rasgou o teu coração confessando quem realmente você é? Jesus me justifica. Não peça perdão. Continue acreditando que vai dar tudo certo, porque não vai. É preciso que nós confessemos os nossos pecados diante do Senhor, porque Ele é fiel e justo. Há um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Deus fica feliz, queridos, quando a gente se prostra diante do Senhor. O Senhor tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Vamos lembrar que a oração que o Senhor ouviu, Jesus vai dizer que foi do pecador que se prostrou, dizendo: ai de mim, que sou pecador. Enquanto o outro fariseu de pezinho levantado: eu te dou graça, porque eu não sou como esse. Nós precisamos nos humilhar diante do Senhor. Nós aprendemos que quando Deus fala, nada tem a ver conosco, e sim tudo com Ele. Querido, eu desafio você a fazer um estudo bíblico dos personagens da Bíblia, os mais influentes. E você vai perceber que toda vez que Deus entrava em cena, não tinha a ver com o personagem, tinha a ver com o que Deus queria fazer. Hoje mesmo, quem viu a live da escola dominical vai lembrar disso. Elias chega lá, lamurioso, né? Lamentando: ah, Senhor, eu estou sendo zeloso, mas o povo não quer nada, só eu fiquei, estão querendo me matar. Aí Deus vai dizer assim: vai e volta. Vai e volta pelo caminho que você veio. Você vai ungir Azael, rei da Síria, vai ungir Jeú, rei de Israel, e vai ungir Eliseu, profeta, em teu lugar. Mas e a minha crise? Porque quando a gente chega perto do Senhor e ouve a sua voz, ainda que não tenha nada a ver comigo, quando Ele fala, tudo se renova. Aleluia! E chega. Oh, a esperança se renova, a alegria, a força, a vitalidade. E nós precisamos voltar a ouvir a voz do Senhor, e olha que Ele tem falado. A nossa obediência precede a solução divina para os nossos desafios. Obedecer, obedecer. Você vai olhar na Bíblia, Deus manda tanta coisa que não faz sentido.
Naamã está lá, chega diante de Eliseu, esperando que o profeta vai sair, vai balançar a mão. Eliseu nem recebe, não quer nem conversa com Naamã, só fala para ele, ó, vai se banhar 7 vezes no Rio Jordão. Mas na Síria tem rio melhor, mas é o Rio Jordão. Mas tem que ser aqui, no Rio Jordão. E eu fico imaginando que Naamã chega lá no rio, dá uma olhada, aquele rio que provavelmente não era muito bonito, né? Não sei como é que está lá. E ele entra, aí ele deve ter dado uma mergulhada assim, né? Não aconteceu nada. Do nada. Talvez o servo dele dissesse assim, é 7. Não é 1, é 7. Ele deve ter mergulhado com ela e falou, não está adiantando nada, é 7. Deus manda nós fazermos as coisas e a gente quer negociar as coisas que Ele mandou fazer. A obediência precede a vitória, queridos. Sempre será assim, foi assim nas Escrituras e vai ser assim até aquele grande dia. E para finalizar, por mais incoerente que seja o plano divino, há uma certeza, a vitória. A vitória. Aí você quer falar de vitória, mas você quer a vitória do seu jeito, você quer a vitória nesse plano, nesse caminho, fazendo desse jeito. E eu fico pensando, Deus botando a mão assim, não é do seu, é do meu. Quem manda sou eu. Eu dizia lá em casa para os meus filhos, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Obedecer tudo, gente. Vamos nos preparar para a vitória. Se está preparado a partir de hoje, vamos colocar isso aqui em prática e vamos ver o que Deus pode fazer em através da minha vida e da sua, porque a palavra de Deus, o Senhor falou conosco aqui, queridos. Nós podemos estar preparados para uma batalha e vamos sair vitoriosos, porque a receita Deus já nos deu. Eu quero convidar você a se colocar de pé neste momento. Eu quero orar com você aqui e com você que está nos assistindo aí. Todos nós temos desafios. Eu tenho os meus. Rapidamente eu quero compartilhar com você algo. Essa mensagem aqui, Deus me deu quinta-feira. Porque quinta-feira eu sentei na sala sozinho. A esposa já estava deitada. Fechei a porta, coloquei um sonzinho para ele ouvir. Aí eu fui orar? Não. Eu fui ler. Aí, o material que eu estou lendo tinha alguma coisa disso aqui. E à medida que eu comecei a ler, daqui a pouco eu estava chorando, falando em língua estranha, porque eu estava dizendo assim, Senhor, o Senhor falou comigo através de um livro. Você entende que quando Deus quer falar, Ele fala. Ele fala. E ali eu comecei a chorar, eu fechei o livro, eu comecei a chorar, eu comecei a orar, Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor. Você não está sozinho. Deus não está de olhos fechados, faz brincando de pique-esconde com você, de costas para você, para ver se você está escondido em algum lugar. Deus está com seus olhos sobre a sua vida. Ele sabe o que acontece quando você levanta de manhã o dia todo, o desgaste que você tem, as preocupações que você tem, a canseira que você tem, mas tem algo importante que você precisa saber, e isso é gratificante, porque você não está sozinho, você tem vitória certa, porque Ele está contigo, e isso é o mais importante da nossa vida. Não tem a ver com soluções, não tem a ver com muralhas caindo, tem a ver com a sua presença na minha vida. É disso que Ele quer que você entenda. Ele é suficiente. Com sol, com chuva, na riqueza, na pobreza, na saúde, na doença, Ele deve bastar. Feche os seus olhos. Ó Deus, Senhor, a Tua igreja está aqui, também nos assistindo, Senhor.
O Senhor conhece cada coração. O Senhor conhece cada crise, cada medo, cada angústia, o tamanho de cada problema, que não é igual, Senhor. Igual é o Senhor, porque para todos nós é maior do que todas as coisas. O Senhor nos deu uma palavra hoje, que ela não volte vazia. Que o teu povo se prepare, Senhor. Ouça a tua voz e seja obediente àquilo que o Senhor falar, para que possa provar e ver da tua grandeza, da tua majestade, da tua bondade. Em nome de Jesus, Pai, alcança cada vida nesta noite e renova a esperança. Traz luz, Senhor. Traz a paz que excede todo entendimento. Mas que saiamos daqui com a certeza de que a melhor coisa que existe é ter a tua presença conosco. Assim, independentemente da crise, do problema, do medo, tudo vai passar. Porque maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar.